Querido Deus, nós mais uma vez clamamos ao Senhor. Nós viemos aqui nesta manhã, Pai, nós já tivemos tantas coisas boas, tantas coisas maravilhosas que nos envolveram através do Teu Espírito, ó Pai. Queremos agora ouvir a Tua palavra, Pai, que é aquilo que traz, que alimenta a nossa alma, que faz com que os nossos olhos sejam descobertos, tirado toda a escama, meu Pai. Abençoa, meu Deus, a nossa vida através do Teu servo, o pastor Luiz, que prontamente, ó Deus, atendeu ao nosso convite. Abençoa ele, como o Senhor tem abençoado, e nos abençoe também, ó Pai, te pedimos, no nome de Jesus Cristo. Amém. Aleluia, glória a Deus. Glória a Deus, aleluia. Quem está alegre por estar na casa do Senhor, diga aleluia. Repita comigo, eu vou ser firme para estudar a palavra de Deus. Fala para quem está do teu lado, seja firme, meu irmão. Nome de Jesus. Se você não for firme, não adianta. Você vem aqui no domingo e depois você deixa esfriar. Na realidade, a disciplina, a constância nos mostram exatamente o que é Deus no nosso dia a dia. Essa parábola é por demais famosa e eu botei ali os textos que são base dela. O texto áureo dessa palavra diz assim: se alguém dentre vós cuida de ser religioso e não refreia a sua língua, antes engana o quê? O seu coração, porque a sua religião é vã. O que Jesus falou em relação à nossa boca? A boca fala do que o quê? Então, quando Jesus trouxe, quando Tiago traz essa reflexão, ele mostra algo que para mim é a nossa realidade. Vivemos dias de grande religiosidade. Cara de santo. Quem aqui sabe fazer cara de santo? Levanta a mão. Aquela cara circunspecta, aquela cara contrita. Mas na realidade o que Deus deseja de nós, você pode também ter uma expressão de santidade, mas Deus vê o seu coração. Deixa eu te incomodar, repita comigo, Deus vê o meu coração. Então não tem jeito, meu querido, se esconder de Deus é impossível, não deixar Deus entrar é impossível, entrar no sentido de dizer para você o que há, e o que nós queremos é que você como cristão, fuja desse engano, fuja do engano da religiosidade, porque ela traz um invólucro muito bonito, mas ela, como Jesus falou, traduz sepulcros caiados, vidas sem Deus, e é justamente aquilo que Deus não quer. Deus quer que você fale o que você tem dele no seu coração. Amém? Amém? Glória a Deus. Quem veio aqui é seleção, meu irmão. Quem levantou cedo, dia de horário de verão é seleção. É quem valoriza a casa do Senhor. Quem aqui valoriza a casa do Senhor? Você tinha 50 mil desculpas para não estar aqui, pastor, hoje passou 1 hora, mas eu estou aqui. Então repita comigo, eu sou seleção. Fala, eu sou seleção. Fala comigo, eu amo a casa do Pai. Então nós estamos aqui, você vai ser tremendamente abençoado nessa manhã. Quem aqui crê nisso, diga aleluia. Então vamos lá. Quais são os objetivos da nossa lição? Presta atenção comigo. Conhecer os sentidos primário e secundário da parábola, ou seja, aquilo que está na essência dela, mostrando que nós temos 2 personagens, um publicano e um fariseu. Esses homens, eles eram símbolos de 2 classes que, naquela época, traziam uma mensagem na sua existência. Segundo, saber que Jesus dirigiu a sua proposição a uns que confiavam em si mesmo. Isso aí eu gravei, meu querido. Presta atenção. A uns que confiavam em quem? Em si mesmos, crendo que eram justos e desprezavam os outros. Cuidado. E terceiro, compreender ou mostrar que o amor de Deus é que é a base, é que é o fundamento. E ele é muito maior do que os nossos erros e os nossos problemas. Então nós estamos aqui com um grande desafio, viver uma vida cristã genuína, verdadeira, que espelhe, que mostre, que transmita esse amor, porque esse amor, ele nos faz hoje, como disse o pastor Carlos, cantar uma música que tem quantos anos, pastor?
Essa voz da verdade aí, como diz, eu não vou nem me atrever, né? Mas você vê que Deus não fica velho, a mensagem não fica velha, a palavra não fica velha. E nós estamos aqui para viver uma vida que se renova a cada dia. Aleluia! Então vamos continuar, vamos lá, os objetivos já foram passados. Os destinatários da palavra, e é justamente aquele texto anterior que nós destacamos, Lucas 18, 9. Há uns que confiavam em si mesmos, crendo que eram justos, e que desprezavam o outro. Na realidade, o verdadeiro cristianismo, ele não se pauta, ele não se esteia, ele não se fundamenta naquilo que eu penso de mim, mas na graça e na misericórdia de Deus sobre a minha vida. Conforme eu me veja, conforme eu descubra que eu sou, eu serei no mundo. Então você é alguém, eu queria te perguntar nessa manhã, será que você tem confiado em você mesmo? Será que você tem sido o centro da sua vida? Será que você tem se achado muito bom? Será que você tem dito assim, Senhor, o Senhor é um privilegiado, pois me tem como filho? Meu pai, né, ele juntava, nós éramos 4 irmãos, e a gente brincava, eu falava assim, pai, o senhor é privilegiado demais, tem um filho como eu, né? Filho bom, obediente, e a gente muitas vezes está se achando bom diante de Deus, quando Deus quer que você tenha uma visão totalmente diferente daquilo que você é, da sua natureza, da sua realidade, para que você possa ser o que Deus quer que você seja, em nome de Jesus. Vamos continuar. Palavra introdutória, olha só, a lição ela quer nos mostrar, ou nos alertar quanto ao perigo da autojustificação. Satanás ele tem estratégias diferentes para nos atacar. Aquele que está no mundo, ele traz o prazer da carne, ele faz a pessoa chafurdar na lama do pecado. Quando eu estou aqui na igreja, a estratégia muda. Satanás é inteligente. Quem não sabe que Satanás é inteligente, está enganado. Satanás aqui dentro, ele vai mudar a estratégia, e vai dizer assim, nossa Mário, você é um cara que não existe igual. Sujeito bom, fiel à esposa, 2 filhos abençoados, isso é verdade? É. Mas o Mário, para ser o que Deus quer que ele seja, tem que entender que isso é uma realidade na vida dele pela graça e pela misericórdia de Deus, e não porque ele é bom. Quem deu a ele foi Deus, e não os méritos dele, porque os nossos méritos, eles não chegariam nunca a ponto de me trazer a salvação e a bênção de Deus. Então a lição quer que você fique atento, esperto, abra os olhos, porque se você achar que você se justifica através do que você faz, você vai ser soberbo. Soberba significa o quê? Uma visão distorcida de si mesmo. Quando eu sou soberbo, eu acho que eu sou o cara, eu acho que eu posso, eu sei. É interessante que a pessoa vaidosa, ela utiliza muito a expressão eu, porque ele traz para si tudo. Veja bem, nós estamos aqui te ensinando que você é filho, eu não estou dizendo que você não tem valor, eu não estou dizendo que você não deva ter a consciência do seu chamado, mas eu quero que você saiba que o seu chamado foi dado por Deus. É diferente. Então você, repita comigo, eu não presto. Repete comigo, eu não presto. Fala para o teu irmão, meu irmão, com todo amor. Fala para ele do teu lado, com todo amor, você não presta. Né? Então, por último, repita comigo, nós não prestamos, essa é a verdade. A natureza humana é ruim. Nós, quando somos alcançados pela graça e pela misericórdia de Deus, é que nós vamos ter o mérito de Cristo em nós. Grandes homens, homens que mudaram a história da humanidade, homens que foram grandes instrumentos de Deus para intervir na história da humanidade, eles sempre foram tomados desse sentimento e dessa convicção, de que o que havia de melhor e maior sobre a vida deles, era a graça do nosso Deus. Eles sabiam que não tinham nada, e por isso recebiam tudo de Deus. Quanto mais vazio você for de você, mais Deus vai tocar na sua vida. Quem aqui crê nisso, diga aleluia. Então nós corremos o risco da soberba, nós corremos o risco da exteriorização de uma religiosidade vazia,
Nós somos cheios de costumes. E nós vamos estudar na história do povo, o fariseu, o que ele fazia, a essência da sua ação. E eu quero que você perceba que a origem deles é uma origem excelente. A intenção era muito boa, mas o homem, sem consciência do pecado, sem consciência da sua miséria, ele vai para o caminho do engano e da soberba, e sem perceber. Segundo, isso aqui é tremendo. O perigo de nós nos compararmos aos outros e não tomarmos como referência Jesus. Você sabe qual que é a nossa lógica? Nossa, Luiz, você é bom demais. Você tem uma só esposa, você é casado há 28 anos com a mesma mulher. Você é fora de série. Nossa, Luiz, você vai ser arrebatado de tão bom que você é. Porque eu me comparo com pessoas que têm uma vida longe dos princípios de Deus. Então o meu paradigma é alguém que não teme a Deus, quando o meu paradigma tem que ser Jesus e o que Ele era, a perfeição. O verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. Eu tenho que me comparar com Jesus e não com quem não anda na presença de Deus. Você entende o que eu estou falando? Aí você começa a criar lógicas e justificativas para se achar muito bom. E aí você escorrega e você cai na soberba. Fala para o teu irmão, cuidado. A casca de banana está no caminho, meu irmão. Em nome de Jesus. Se você começar a se achar muito bom, cuidado, cuidado. Lembra para ele que ele não presta. Fala assim, ó, você não presta, mas fica quieto. Vamos lá. Como é que era a sociedade judaica? Isso aqui é importantíssimo para você entender o contexto histórico. E você vê o que havia de valores e o que as pessoas pensavam. Os fariseus, porque nós temos ali uma história, não é isso? 2 homens foram ao templo para orar. Um fariseu e um publicano. Quem que era o fariseu? Vamos lá. Ele era um partido seita. Segundo, o fariseu, eles eram professores e eles eram o quê? Intelectuais, respeitadíssimos. O fariseu ele tinha uma autoridade de alguém que interpretava o Torá, a lei, e ele, quando ele andava na rua, era assim, olha lá o cara, né? Eu fiquei imaginando assim o cara empinava o nariz para dizer que era muito bom, porque ele tinha o poder de interpretar a lei e trazê-la para o povo. A sinagoga era o centro das suas atividades. E naquele contexto, Israel estava sob o domínio romano. Mesmo sob o domínio romano, a cultura judaizante ela era muito forte. E o povo continuava a observar esses princípios. Roma dava uma relativa liberdade. Eles valorizavam o Torá. O que acontece, meu irmão? É como nós temos hoje. O Torá era a própria lei. Só que a interpretação da lei é que é o problema. Nós, ao lermos um texto, nós podemos extrair várias mensagens, e o Torá existia. Só que junto com o Torá, havia também, deixa eu voltar lá, o Mishnah, que eram compilações, estudos orais, daquilo que a lei dizia. Então, na realidade, era a interpretação do Torá. Aí que mora o perigo. Porque nós, como homens, temos diferenças, nós somos completamente diferentes. E quando nós somos diferentes, nós temos visões diferentes. E é interessante quando Jesus vai pregar lá, que ele fala, vinde a mim vós que estáis cansados e sobrecarregados, porque o meu jugo é suave. O que era o jugo? Era a dureza do rabi, do mestre. Então a gente tem algumas histórias de rabis, de mestres daquela época, que eles tinham linhas diferentes. Alguns rabis eram muito duros na interpretação da lei, exigiam absoluta isenção e distância de algumas práticas. Outros eram mais flexíveis. Jesus fala, meu jugo é suave. Essa expressão jugo vem porque justamente o Torá era interpretado pelos rabis, e os rabis interpretavam o Torá e traziam práticas. Então o judeu era muito preso na prática. Meu irmão, o judeu lavava a mão não sei quantas vezes antes de tomar a refeição.
Eles eram cheios de tradições e obedecer aquilo de uma maneira perfeita trazia grande mérito. Eu quero que você entenda isso. É como nós hoje, guardadas as proporções, nós temos quantas igrejas no mundo hoje? Nós temos Assembleia, Igreja Batista, Adventista, etc. Porque cada um deles vai para uma linha de interpretação de doutrina. E é isso que acontecia. Então, os ensinamentos dos fariseus, eles eram para a formação do Mishnah. O Mishnah era o compêndio daquilo que era interpretado da lei. E para o Talmud, né? O Talmud juntava o Mishnah e o Guemará, quer dizer, eles eram o compêndio e análise dos costumes. Os judeus, eles eram muito preocupados em observar a lei. Por quê? Porque os fariseus entendiam, meu irmão, que a salvação do povo vinha pela observância da lei. Eles estavam errados? Não. Só que cada um entrava na sua forma de interpretar e eles faziam daquilo uma bandeira de vida e eles se desviavam da mensagem do Evangelho. No final, quando eles estavam discutindo se podia lavar a mão, se não podia, se podia curar no sábado ou não, Jesus, o próprio Deus, estava entre eles e eles não enxergavam. Você entende o que eu falo? Quando nós ficamos focados em nós mesmos, lutando por convicções, aqueles fariseus estavam assim, e eles estavam divorciados do próprio Deus, porque Jesus estava entre eles não viam. Então o fariseu, ele gozava de grande simpatia do povo, o povo os admirava, o povo via neles autoridade, eles impunham comportamentos, eles eram representantes de uma cultura que era pura para trazer a presença de Deus na visão deles. É o que eu botei aqui. Criam que a salvação seria alcançada pela observância rigorosa da lei mosaica. Qual que é a origem deles? No tempo de Esdras, havia um partido Hassidim. Esses homens, eles criam que a restauração do templo não deveria ser apenas física, mas espiritual. Que coisa linda, era isso mesmo. Porque Israel sofreu a destruição do templo, porque eles destruíram a presença de Deus na vida deles, eles sofreram a consequência do pecado. Você entende o que eu estou falando? O que fez com que Israel fosse levado para o cativeiro? Eles deixaram a presença. E esses Hassidim, eles queriam uma restauração espiritual do povo. Então vejam bem, a origem, a natureza, a formação dos fariseus era ruim? Não. O foco deles era certo? Sim. Mas faltava a graça, faltava a presença de Deus. A palavra fariseu, e a nossa lição ensina muito bem, significa separado, seria santo. Eles eram considerados os separados. Você pode tomar essa expressão tanto no sentido positivo como no negativo, porque eles tinham uma preocupação muito grande. O que os fariseus falaram quando aquele cego foi curado? É uma das cenas mais interessantes. Jesus cura o cego, e a Bíblia fala que os fariseus foram impactados pelo poder de Deus. Aí a Bíblia fala que aquele cego foi curado, foi embora. Aí depois eles chamaram os pais do cego. Quem aqui lembra dessa história? Aí chegaram os pais do cego, aí os pais falaram, olha, os pais do cego ficaram meio constrangidos, aí falaram assim, olha, ele já é maior de idade, ele fala por si mesmo, pergunta para ele o que aconteceu. Aí eles chamam novamente o cego, que não era mais cego. Quem encontra Jesus enxerga, amém? E o cego ou o ex-cego chega lá e fala assim, olha, o negócio é o seguinte, eu só sei de uma coisa, eu era cego e agora vejo. Quem já pode falar isso para Deus, né? Você era cego e agora vê. E aí eles falaram, mas vem cá, quem foi que te curou? Eu falei, foi tal de Jesus aí. Aí eles falaram assim, mas te curou, mas sai daqui, né? Eles o rejeitaram e falaram assim, você não é como nós. Eles eram tomados de vaidade, eles expulsaram aquele que viveram o milagre, por se acharem melhor. Eles desprezaram o poder de Deus. Julgaram-no, falou assim, quem é você para nos ensinar? E é assim que eles faziam, a vaidade era muito grande.
Meu irmão, tem pastor que acha que tem o monopólio da bênção de Deus. Para falar com Deus tem que falar com Ele. É Jesus, ele esqueceu na Bíblia, falava, Jesus falou, sou o caminho, a verdade e a vida, tinha que estar entre parênteses. E tem que falar com o fulano. Gente que acha que tem o monopólio da bênção, é verdade. Gente que pensa que Deus fica preso naquilo que ele acha ou que ele não acha. Coitado. E assim eram os fariseus. Os publicanos, quem que eles eram? Porque a gente tinha um fariseu e um publicano. Os dois orando. Eles eram funcionários do Império Romano. O publicano, era um cara, desculpa a expressão, mala. Quem sabe o que quer dizer mala? Levanta a mão aqui. Mala. Ele cobrava imposto e ele era desonesto tanto com o judeu, do qual ele cobrava o imposto, quanto com o Império Romano, que ele prestava conta da cobrança do imposto. E mais ainda, se ele fosse judeu, ele era excomungado. Qual o exemplo que a gente tem? Zaqueu. Zaqueu era o mala-mor. Zaqueu, ele era tão mala, que quando ele arrepende, o que ele fala? Eu vou restituir quantas vezes? 4 vezes mais. Zaqueu fez muita coisa errada, era desonesto. Na hora de cobrar da pessoa, tinha que cobrar 10, ele cobrava 20, embolsava 10 e passava 10 para o Império Romano. Então, na realidade, o publicano era o arquétipo, era o símbolo do demônio para o judeu. Porque ele era a dominação, era o momento em que o judeu trabalhava e dava para ele parte do seu trabalho para sustentar o Império Romano. E aí é o que eu falei aqui, ó, as pessoas eram vistas como impuras, eles serviam à corte como coletores de impostos, tá? Se fosse judeu, ele era amaldiçoado, porque ele estava contribuindo com os opressores da própria nação. Aí eu botei aí, ó. Ele está assim meio igual ao ataque de alguns times que eu conheço aqui, do Vila Nova, por exemplo, né? Mas não pode falar isso não. Naquele tempo a tributação era perversa, eu botei, pois além da altíssima carga exigida, ainda era cobrado de forma desonesta. Eles estabeleciam sobretaxa. Sobretaxa ficou uma palavra bonita para dizer que ele roubava, né? Ele fazia coisas que não eram certas. Por último, eles eram desonestos com os judeus e com a corte romana. Eram chamados de assassinos e ladrões. Quando viam publicano, ele era o famoso desfaz rodinha. Vinha o publicano, todo mundo, ó, sai fora. Não quero nada com esse cara. A proposta da parábola, e nós temos aí a narrativa de 2 homens que subiram ao templo para orar. Perfeito? Primeiro o fariseu. O fariseu, ele começava dizendo, Senhor, eu jejuo 2 vezes por semana. Caboclo bom. E o fariseu, a religiosidade foi ficando tão forte, eu estava lendo, pesquisando, diz que eles não faziam a barba de propósito. Aí o cara saía na rua, andava assim, ó. Ah lá, ele está jejuando, ele é bom demais. Aí o cara levantava o olho para ver se o povo estava vendo ele e mudava. Eles queriam apenas, meu querido, glória dos homens. Vaidade pura. Jejuar é errado? Claro que não. Mas se você jejua e quer que os outros saibam, furou. Ou pelo menos não vai ser o que você gostaria que fosse, porque você está fazendo o jejum para quem que é? Para quem que é jejum, meu irmão? Para Deus. E eles queriam que o povo visse. E eles falavam, a oração dele é de que ele era dizimista, jejuava, só virtude, meu irmão, só virtude. E que ele não se comparava aos roubadores, injustos e adúlteros, e nem ao publicano. É interessante que a narrativa mostra que ao lado do fariseu estava o publicano. E o fariseu achou que estava agradando a Deus demais. Falou, Senhor, eu sou bom demais, eu jejuo 2 vezes, eu dou o dízimo de tudo. Eu não sou como esses roubadores, adúlteros, e nem como esse aqui, Senhor. Quase que ele deu uma piscada de olho para Deus, assim, né?
E quando na realidade o coração dele era um coração voltado para ele mesmo. Continuando. O segundo era o publicano. O segundo, a Bíblia fala que ele não levantava os olhos e que a oração dele foi: ó Deus, tem misericórdia de mim, pecador. Misericórdia, ele estava dizendo o seguinte: não me trate conforme eu mereço ser tratado. Aquele publicano sabia que ele não era digno da graça de Deus. Homem que sabia quem ele era. E no final a parábola diz o seguinte, que o publicano foi justificado e que o fariseu saiu pior do que entrou. Quando nós viemos à presença de Deus, baseados no nosso mérito, na nossa bondade, nas nossas virtudes, nós saímos piores do que quando nós entramos. Porque nós não tocamos na presença, nós nos enchemos mais ainda de nós mesmos, e nós abrimos mais ainda a chance do inimigo nos enganar. Você é um joguete na mão do inimigo, quando você se acha, quando você pensa que você tem mérito. A parábola, ela é marcada por um contraste muito forte. O fariseu era um indivíduo moral e cerimonialmente puro. E o publicano era funcionário do Império Romano, malfeitor, desonesto, alguém que prejudicava. E a oração do fariseu, o que ela nos traz? Ela nos traz a sua percepção da sua justiça. Eu estava esses dias pensando, nós como cristãos, qual tem sido a sua oração? No seu momento diário, eu tenho pedido a Deus assim, que Deus mude a minha oração. O que é mudar a oração? É que Deus traga mais consciência de mim, das minhas falhas, da minha miséria, para que eu possa tocar mais forte na presença de Deus. Isso é uma oração diferente. E eu queria te perguntar, no seu momento devocional, tá? Só você e Deus, como tem sido a sua oração? O que você tem dito para Deus? Será que a sua oração é uma oração voltada só para a sua necessidade? Só para os seus projetos? Ou você começa a sua oração dizendo: Senhor, Tu és a minha salvação, Tu és a minha vida, Tu és a minha alegria, Tu és a minha expectativa, Tu és o resgate da minha vida, da vitória, da derrota para a vitória. O Senhor é o meu caminho. Você tem que trazer para Deus um desejo verdadeiro de ter intimidade com Deus. E a oração daquele homem expressava um coração autossuficiente, um coração distante daquele que tem intimidade e que se vê necessitado do cuidado e da direção de Deus para cada decisão que você toma. A nossa oração tem que ser uma expressão digna, fidedigna e clara do desejo que você tem, que Deus paute, que Deus inspire, que Deus te dê a decisão correta, porque a nossa vida a cada dia é tomada decisão atrás de decisão. Em cada detalhe da sua vida você tem que decidir. E qual tem sido a sua oração? Como você tem orado? Será que você tem pedido a Deus que Ele te guie, ou você tem se achado capaz de decidir? Será que você tem deixado áreas da sua vida sob a sua administração, e aquelas áreas que talvez você não se veja tão vencedor, essa você tem coragem de colocar na presença de Deus? Quem entende o que eu estou falando, diga amém. Muitas vezes você se acha alguém muito capaz em uma área, e você não depende de Deus. Você fala: não, Deus já me ensinou. Quando Deus quer que você dependa dele em tudo. E a oração do fariseu é uma oração de quem não depende de Deus, de alguém que não se sente carente da presença de Deus. Essas ações de graça, elas na realidade, quando o fariseu fala o seguinte: Senhor, graças te dou, na realidade era uma autolouvação. As ações de graça do fariseu eram elogios a si próprios, eram a constatação de que ele se achava. Quem conhece gente que se acha? Quem conhece gente que você fala para ele: esse cara aí, ele sabe tudo, ele pensa que sabe. E é isso que o cristianismo me ensina que eu não devo ser. Porque Deus trata, a Bíblia fala que quem se humilha,
será exaltado. Quem se exalta será humilhado. O fariseu, ele é tão marqueteiro, entre aspas, para Deus, que ele mostra o pecado que ele não comete. Ele não teve coragem de mostrar o pecado que ele comete. Ele fez autopromoção diante de Deus, como se adiantasse. Será que adianta eu chegar diante de Deus e falar das minhas virtudes, quando na realidade Deus sabe perfeitamente as áreas da minha vida em que eu tenho falhado? Será que você tem escondido as suas fragilidades diante de Deus? É interessante que você pense nisso. Os pecados que são relatados são aqueles que o fariseu achava que não cometia. É interessante que a questão do judeu e do jejum, eles mostravam que os judeus jejuavam 2 vezes por semana, numa prática de, por que eu jejuo? Para que eu possa mostrar que eu preciso mais de Deus do que do alimento. Que eu tenho controle sobre as minhas vontades, e que eu vou afligir a minha alma, porque eu estou dizendo, Deus, eu quero me humilhar diante de Ti. Eu quero mostrar ao Senhor que eu quero uma intervenção maior na minha vida. Uma das coisas que eu gosto é jejuar, porque parece que com jejum a gente perde a paciência com o inimigo. Quem aqui quer perder a paciência com o inimigo? Quem aqui quer dizer, Satanás, eu vou chutar o pau da barraca? Você já viu o que é chutar o pau da barraca? Quando está ventando assim, está aquele negócio meio torto, você chuta o pau da barraca, você fala, eu vou ficar aí no sol mesmo. Eu vou enfrentar essa realidade. E o jejum traduz uma vontade de alcançar objetivos, de viver uma vida próxima de Deus. Alguém que sabe que precisa de Deus desesperadamente. Quem aqui precisa de Deus desesperadamente, diga aleluia! Se você entender isso, meu querido, você vai estar longe do caminho do fariseu. E eles tinham então essa prática, a prática do jejum. Repito, o jejum é errado? Não, mas o jejum, quando serve para autopromoção, não vale nada. Meu querido, nós vemos lá em 1 Coríntios capítulo 13, e eu gosto demais daquele texto, a gente só pensa em termos de casamento, mas lá fala, Paulo fala lá, que ainda que eu dê todos os meus bens para os pobres, ainda que eu entregue o meu corpo para ser queimado, se não tiver amor, o que acontece? Nada. É vaidade. Deus quer uma motivação pura, uma motivação de ligação, de comunhão, de cumplicidade, de proximidade com Ele. Quando aquilo que você faz se torna mais importante do que Deus, acabou. E essa aqui é a questão da nossa vida. Você precisa jejuar sim, você precisa orar sim, você precisa estar na igreja sim, você precisa ser dizimista sim, você precisa ser ofertante sim, você precisa ser fiel à sua família sim, mas isso tudo não é nada diante daquilo que Deus quer fazer na sua vida, porque o teu mérito é saber que isso só é feito na tua vida pela presença de Deus em você e não pela tua capacidade, porque a natureza humana é ruim. Meu querido, a nossa capacidade de andar nos caminhos de Deus, de viver os princípios de Deus e de fazer o que agrada a Deus, só vem pela presença de Deus em mim, não porque você é bom. Tanto é que quem não tem esse temor de Deus, o fruto dele é um fruto que passa longe dos princípios de Deus. Cuidado, não confunda as coisas. A questão do dízimo é interessante, porque ele falava que dava dízimo do endro e do hortelã, eram plantinhas. Ele estava tão preocupado em agradar aos homens, que ele falava, olha, eu tenho lá uma plantaçãozinha, eu estou fazendo uma ilação, eu não sei se era assim, mas eu penso que seja assim. Ele tem lá uma produção, porque o dízimo, na realidade, ele vem da história do povo judeu, quando as pessoas traziam uma parte da sua produção. E ele fala que ele não dispensava nem um hortelã, que era uma plantinha pequena, como quem diz, eu obedeço nos mínimos detalhes. Ser obediente nos mínimos detalhes é errado? Não. Mas quando aquilo se torna o Deus da sua vida, e não a motivação de agradar a Deus, não vale nada. Tanto é, senhores, que existem pessoas que são extremamente bondosas na sociedade.
pessoas cheias de virtude pessoal, pessoas que são exemplos na sociedade, que não temem a Deus e que são autossuficientes. Quem entende o que eu estou falando? Você entende o que eu estou falando? Eu particularmente, eu tenho um parente meu, que eu fico impressionado com o procedimento dele. Ele sempre ajudou a mãe dele, ele sempre ajudou a criar os sobrinhos dele. Hoje ele tem dois, ele é um tio meu, ele tem 2 sobrinhos que se formaram, são pessoas dignas na sociedade, sempre ajuda o pobre, mas sempre para se justificar diante de Deus. Aí errou. Você entende o que eu estou falando? Fazer coisas boas não é errado, mas fazer disso o Deus da sua vida, a justificação sua diante de Deus, você pode fazer tudo o que você puder, nada vai se comparar ao peso e à desgraça que o pecado trouxe da sua vida. Esse cara pode ir para o inferno. E aquele malandro, aquele cara que foi mal, que matou 257, e que se arrependeu verdadeiramente, esse vai para o céu. Pastor, isso é injusto, isso é a graça de Deus, ou seja, isso é para mostrar a cada um de nós, que as nossas bondades, como fala lá em Isaías 64:6, são trapo de imundícia. Meu querido, não há nada que você possa fazer que conquiste sua salvação e seu favor diante de Deus. Não há nada que você possa fazer que possa te fazer quites com Deus. Deus teve que fazer essa obra mandando quem? Jesus Cristo, Cordeiro de Deus, a perfeição. Essa é a lógica de Deus, que é uma lógica que é loucura para o mundo. Por que o Paulo fala que o Evangelho é loucura? Por isso. Porque nós somos muito bonzinhos. Lá no Rio existe um trabalho de evangelismo dentro das prisões, que são as mais perigosas possíveis. Tem um cara lá que eu esqueci o nome, tal de Gordo, eu acho. Se converteu lá na prisão. Eu estou contando assim, pastor, será que ele se converteu? Parece que sim, porque ele tem um trabalho de evangelismo dentro de Bangu 5. Lá vai ter gente salva. E vai ter gente boazinha aqui que faz tudo isso e que vai para o inferno. Cuidado, meu irmão. Isso é choque. Porque nós somos cheios de quê? Justiça própria. Por estar no templo e dedicar-se às práticas religiosas, os judeus era considerado justo, e isso fazia crer que ele podia apontar o quê? Os erros dos outros. Ele se achava melhor. E vou te falar uma coisa, nós não prestamos, e uma das coisas que mais me faz descobrir que eu não presto é que eu adoro ver o erro do outro. Quem aqui gosta de ver o erro do outro só pisca os olhos. Não fala nada não. Nós somos os mais duros e implacáveis juízes para julgar o outro. Quando é para julgar a gente sempre é bonzinho. Isso é verdade, meu irmão. O que fazia daquele fariseu alguém digno é porque ele se auto-justificava. A Bíblia fala que ele orava dele para ele. A oração dele não passou da cabeça dele. Enquanto a oração do publicano, meu querido, era a oração de quem sabia que não tinha mérito. Gente, isso é muito profundo e você tem que entender isso. Você não pode confundir os conceitos. Você tem que ser alguém que frutifica Deus em você. A frutificação de Deus em você é que vai te fazer ser alguém dizimista, ofertante, alguém que jejua, alguém que tem misericórdia. A consciência de que você precisa de Deus é que vai te fazer ter misericórdia com o outro. Porque quando você sabe que você não presta, quando você vê o outro fazendo alguma coisa errada, o teu e o meu prazer não serão de condená-lo, mas serão de oferecer a ele a oportunidade de mudança. E isso é que Jesus tinha a maior alegria de fazer, trazer para as pessoas o quê? A oportunidade da mudança. Jesus, quando viu Zaqueu no sicômoro, Jesus, ele poderia ter jogado aquele homem e ter condenado e dito, esse cara é desonesto, esse cara não merece. Quando Jesus chama Zaqueu, Jesus chocou toda a sociedade, Jesus trouxe grande contrariedade, porque aquele homem era o símbolo de alguém que era desonesto e não prestava, mas Jesus não se preocupa com os nossos méritos, Ele se preocupa em trazer sobre nós a salvação, porque Ele sabe que sem Deus não há salvação verdadeira, sem o Espírito Santo não há mudança.
você e eu certamente, quando víssemos aquilo, nós diríamos, está amaldiçoado. Meu irmão, eu faria isso. Não presta. Mas Jesus falou, eu vou investir na vida dele. É por isso que no dia do grande julgamento, os homens não vão ter argumento algum diante de Deus. Meu querido, você já imaginou um negócio desse? Você vai ser julgado sozinho. Como é que é o seu nome? Você. O Leonardo vai ser chamado. Leonardo, vem cá. Vamos ver o que você fez. Quem for salvo vai ser chamado para galardão. Mas vai ser chamado. Quando Deus me chamar, falou assim, pai, posso levar a Lívia, porque eu amo demais ela. Não, é só você, Luiz. Posso levar meus filhos? Fala para o teu irmão, você vai sozinho encontrar com Deus. Fala para ele, sozinho. Tem jeito não. O negócio é sério. O negócio é complicado, meu irmão. O temor e a humildade que foram demonstradas por aquele publicano é algo que nos impressiona. Falamos já sobre a religiosidade. Qual que é o resumo da nossa mensagem? É o seguinte: quem se humilha é exaltado. Quem acha que é, esse aí está longe. E quem sabe que não é, esse é que vai. Segundo, o verdadeiro servo de Deus deve aproximar-se de todos, do mais vil pecador, sem discriminação ou julgamentos preconcebidos. Eu não sei se você já percebeu que é muito mais fácil uma pessoa na sarjeta converter do que aquela pessoa boazinha. Quem entende o que eu estou falando? Quando você fala para a pessoa que é boazinha que eu digo assim, tem um padrão moral, né, tem uma vida boa, você precisa de Jesus. Pega um sujeito que está na sarjeta, desesperado, fala para ele, Jesus te ama. Ei, meu irmão, esse é o nosso problema. Quem entende que precisa, vai muito mais rápido do que aquele que pensa que não precisa. Isso é muito interessante. O amor de Deus, ele é inclusivo. Isso nos desafia por quê? Porque nós temos pessoas que nós não gostamos tanto na nossa família. Tem pessoas que a gente olha, que a gente tem um prazer imenso de estar do lado. Às vezes a pessoa até pode não ser crente, mas ela tem assim um padrãozinho parecido com o nosso, e a gente tem mais paciência. E tem aquele canseira. Quem conhece o canseira? Aquele que você fala assim, misericórdia, lá vem ele. Aquele que vem para te irritar. Aí ele bebe cerveja, fica lá do seu lado, você não vai beber não. Esse é o cara. E o canseiro é aquele que Deus mais trabalha rápido. E a gente não tem paciência com ele. Quem concorda comigo, levanta a mão. O canseira é duro. Meu irmão, tem uns canseiras que eu fico olhando, Deus me dá amor e não brota nada. E tem aqueles que são mais ou menos, esse aí é o meio barro, meio tijolo, você vai tocando. E o que a lição nos diz é que o canseira é o mais fácil. O canseiro é aquele que mais sabe que precisa da graça. Somos justificados pela graça, unicamente por ela, isso é dom de Deus. Graça significa o quê? Favor que eu não mereço. Misericórdia é não receber o que eu mereço. Por isso que lá o publicano falou, ó Deus, tem misericórdia, não me trata conforme eu mereço ser tratado, não. E aqui é o presente de Deus, é a graça. O amor de Deus só pode ser compreendido pela ótica da cruz. Meu irmão, eu gosto de uma figura que eu ouvi há muitos anos. O sangue de Cristo que foi derramado, na realidade expressou, Deus colocou sobre Cristo todos os pecados de toda a humanidade em todos os tempos. Quem já viveu, que vive ou que viverá, o seu pecado foi cobrado de Cristo. Nada ficou fora. É por isso que ele não vai ter argumento diante de Deus. Que Jesus fala, eu paguei o preço.
Eu sofri por cada pecado cometido por você. Mesmo aqueles que não quiserem, Cristo sofreu por eles. E é por isso que isso é muito forte. Eu queria que você pensasse nisso. Conclusão. Nossas justiças são como trapo de imundícia. Desculpe a dureza, mas trapo de imundícia eram as roupas usadas pelas mulheres quando tinham menstruação. Trapo de imundícia. Ou seja, fede, não vale nada. Suas virtudes e as minhas diante de Deus não valem nada. Que você possa pensar nisso, porque uma igreja poderosa é uma igreja que entende que a graça de Deus é que me faz frutificar, que a presença de Deus na minha vida é que me capacita a ser uma bênção. Amém?